Era uma vez um menino que tinha o olho maior que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés. Com essa frase, Ziraldo reinventou a infância. O menino que na obra era chamado de maluquinho, entre os leitores era recebido como uma celebração da infância livre. Usando uma panela como se fosse chapéu, o personagem criativo e travesso entretia as crianças e reacendia nos adultos o encanto de uma autenticidade nostálgica. Desenhista, humorista, escritor, dramaturgo e jornalista, Ziraldo foi um dos maiores autores de literatura infantil e um dos mais importantes cartunistas da história do país. Atravessando gerações com os traços vibrantes do seu legado cultural. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Desafio o presidente da República, desafio o ministro da Justiça, desafio a qualquer autoridade competente que existir nesse país que prove se algum dia eu tive alguma ligação com órgão de segurança nacional no sentido de prejudicar alguém. Ziraldo Alves Pinto nasceu em 1932, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Filho de um gerente de agência bancária e de uma professora, cresceu com acesso desobstruído à educação e a bens culturais, como livros e revistas, o que já o posicionava em certa posição de privilégio na época, sobretudo para a região predominantemente rural em que vivia. Ao estímulo cultural do ambiente familiar, somou-se a vocação precoce de Ziraldo para que, desde cedo, o valor artístico de seus traços já fosse reconhecido. Aos 6 anos, teve um desenho publicado no jornal Folha de Minas. Na década de 50, mudou-se para o Rio de Janeiro, ao ingressar na carreira de cartunista com colunas humorísticas na Folha da Manhã e na revista Cruzeiro, a principal publicação ilustrada da época. Foi nesse período também que se aproximou do Partido Comunista Brasileiro e estreitou laços com alguns de seus membros de destaque, como o arquiteto Oscar Niemeyer, cuja face oculta eu também já revelei. A década de 60 já começou para Ziraldo com a conquista em Bruxelas do prêmio conhecido como Nobel Internacional do Humor. Também em 1960, lançou A Turma do Pererê, a primeira revista em quadrinhos totalmente em cores e a primeira assinada por um único autor no Brasil. Apesar do sucesso comercial, a revista foi descontinuada logo após o evento cujos desdobramentos teriam impacto decisivo na história do país e na vida de Ziraldo: o golpe militar de 1964. Entretanto, a publicação que o alçaria a um posto de máxima influência na cultura nacional só seria fundada em 1969 por ele e alguns outros expoentes da imprensa de então, como o também cartunista Jaguar e os jornalistas Tarso de Castro e Sérgio Cabral. 6 meses após a promulgação do AI-5, o decreto que mais agravou o autoritarismo da ditadura militar, nascia o Pasquim, um dos principais porta-vozes da oposição ao regime vigente e um dos maiores fenômenos do mercado editorial na história do Brasil. Combinando atualidades, humor e entrevistas com críticas à ditadura disfarçadas de sátira, o Pasquim atraía colaboradores da elite intelectual e artística do país, como Milor Fernandes, Enfio, Paulo Francis, Rui Castro,
Jô Soares, Chico Buarque e Caetano Veloso. Além de cartunista e um dos fundadores da publicação, Ziraldo também era um de seus líderes, atuando com voz de peso em decisões editoriais e administrativas. Como estamos num país que ninguém sabe nada, explica para esse público o que era o Pasquim dos anos 70. Pois é. Na verdade, o Pasquim foi um jornal consentido. Quer dizer, a ditadura fingia que a gente não era perigoso, mas a gente era uma válvula de escape. Alguém tem que respirar. Se a gente fecha demais, fica insuportável, deixa. Então, a gente foi levando. Agora, a gente era meio desabrido mesmo, quer dizer, então era negócio de falar mal da ditadura e denunciar a falta de liberdade de expressão. E com isso a gente fez um sucesso muito grande, porque a gente tinha um motivo que era comum. O mundo todo, o Brasil inteiro sabia que não tinha liberdade de imprensa e que a gente estava lutando ali, quer dizer, até o momento em que a direita, que achava que a gente estava passando dos limites, começou a botar bomba nas bancas. Se você vende Pasquim, explode sua banca. Em suas edições semanais, o Pasquim era um incansável defensor da luta contra o regime militar, chegando a exaltar até mesmo lideranças da luta armada, guerrilheiros que assaltavam, sequestravam e matavam na esperança de substituir a ditadura vigente pela chamada ditadura do proletariado. Inspirada nas experiências revolucionárias da União Soviética, da China e principalmente de Cuba. Foi assim, por exemplo, que já no ano da sua fundação, o Pasquim publicou um artigo de Caetano Veloso que terminava com a frase "Ele está mais vivo do que nós". Uma homenagem velada ao recém-falecido Carlos Marighella, cuja face oculta eu também já revelei. Marighella foi o autor do mini manual do guerrilheiro urbano, que ensinava, entre outras coisas, técnicas de execução e de terrorismo. Além disso, nos anos 70, a publicação se tornou o veículo de imprensa oficial da campanha pela anistia, mantendo contato direto com perseguidos e exilados. Além de advogar pela anistia de guerrilheiros como Dilma Rousseff e Carlos Eugênio Paz, o Pasquim também entrevistou presos e exilados como Ricardo Zaratini, Apolônio de Carvalho, Ivan Seixas e Fernando Gabeira. Muitas dessas entrevistas eram conduzidas pelo próprio Ziraldo no exterior. No entanto, nem só de chumbo e pólvora viveu o Brasil dos anos 60, mas também de um efervescente cenário musical. Em meio ao experimentalismo poético da Tropicália e à febre adolescente da Jovem Guarda, um recém-egresso da carreira militar galgava posições rumo ao estrelato. Wilson Simonal. Um jovem negro, de origem pobre e sem vinculação com nenhum movimento cultural ou político, surgia na cultura brasileira como um movimento de um homem só. Na época em que a música negra no Brasil se concentrava mais fortemente no samba, Simonal foi um precursor do swing. Mas eis que de repente me apareceu um brotinho lindo que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é cor do céu e seu olhar também. Então o seu pedido me incentivou, vestir azul. Minha sorte então mudou. Transitando entre o rock, o soul, as músicas românticas e os ritmos dançantes, emprestava sua voz potente para os meteóricos sucessos que lançava. Descendo a rua da ladeira, só quem viu é que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina, vem pra dançar.
Porém, apesar de seus discos figurarem entre os mais vendidos da época, era no palco que a estrela de Simonal brilhava em intensidade máxima. Talvez o maior showman que o Brasil já conheceu. Com seu carisma, encantava as multidões e regia as plateias. Alegria, nem um tom acima agora. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Tornando-se grande demais para o Brasil, ganhou o mundo. Well, he is, our biggest showman in Brazil, C'est le plus grand showman du Brésil. Wilson Simonal. Wilson Simonal. De Buenos Aires a Paris, o mundo conhecia a música brasileira pela voz de Wilson Simonal. Entretanto, numa época de censura e perseguições, de abusos e tortura, um sucesso tão estrondoso, desacompanhado de militância política, incomodava os núcleos intelectuais e artísticos do país. Enquanto Caetano Veloso e Gilberto Gil se exilavam em Londres para escapar da prisão, Simonal desfrutava da riqueza e da fama, aliando-se a um dos mais poderosos símbolos nacionais de então, a seleção brasileira da Copa de 70. Amigo pessoal de Pelé, Simonal acompanhou a delegação brasileira no México, chegando até mesmo a participar de treinos. A euforia pela conquista do tricampeonato foi rapidamente instrumentalizada pelo regime militar, que investiu massivamente em campanhas para vincular sua imagem à dos heróis da Copa. O Palácio do Planalto vive um dia diferente. O maior atleta mundial do futebol, Pelé, é recebido pelo presidente Médici, que também é um entusiasta desse esporte. Enquanto a maior parte da mídia cedia ao ambiente de festa e até mesmo de ufanismo estimulado pela ditadura, o Pasquim denunciava o artifício como uma distração das reais mazelas que acometiam o povo. Com isso, Simonal, que já despertava suspeitas das alas mais engajadas da sociedade, inadvertidamente passou a ser considerado um apoiador em potencial do regime. Eu estava vivendo a ditadura. Então havia uma coisa muito dividida, muito dicotômica, digamos assim. Quer dizer, havia o bem e havia o mal nítidos. Quer dizer, não tinha essa coisa meio flu que tem hoje, assim. A turma do PMDB não é tão canalha, a turma do PT não é tão pura, quer dizer, entendeu? Aquela coisa era certa. Quem estava com a ditadura não prestava, quem estava com a ditadura era o bem. Entretanto, o evento que colocaria o destino de Simonal em irreversível rota de colisão com o Pasquim de Ziraldo começaria a ser gestado no final de 1970.
Mesmo no auge da fama e com alguns dos mais cobiçados contratos publicitários da época, como o da Shell, Simonal, que delegava a administração de sua carreira a uma empresa criada para esse fim, foi surpreendido pela caótica condição financeira em que se encontrava, com um acúmulo de dívidas e impostos atrasados. Foi quando resolveu contratar Rafael Viviani, o contador a quem confiou a tarefa de reordenar suas finanças. Um ano mais tarde, em agosto de 1971, a relação com o contador seria rompida de forma dramática. Descobrindo que a sua situação econômica havia sofrido um declínio ainda mais agudo, Simonal acusou Viviani de roubo e, ao demiti-lo, ainda foi alvo de uma ação trabalhista do contador que exigia o pagamento de verbas rescisórias. Transtornado, a reação do cantor foi visceral. Quando soube que estava quebrado, ficou putíssimo, né? Imagina um crioulo de 1,85 m puto, entendeu? Foi pra cima do contador. O quê? Me roubaram? Não, vou chamar a Arthur Andersen para fazer uma auditoria, chamar uma junta de advogados e contabilistas, vamos apurar, responsabilidades serão apuradas, doa quem doer. Pegou 3 caras, vai dar uma coça nesse filho da puta. A versão mais corrente dos fatos conta que Simonal pediu ajuda a 2 amigos policiais que, juntamente com seu motorista, conduziram Viviani a uma delegacia. Se Simonal tinha consciência do que estava por vir, é um mistério que persiste até hoje. Na delegacia, operava uma unidade do DOPS, o mais temido órgão de repressão da ditadura militar. Ali, o contador teria sido coagido, sob tortura, a assinar uma confissão de culpa pelo roubo. Uma vez divulgado o escândalo com informações desencontradas e rumores variados circulando na mídia, o Pasquim de Ziraldo se encarregou de liderar aquela que se consagraria como a mais cruel campanha de difamação da história da música brasileira. Não contente em assumir um vínculo entre Simonal e a ditadura, o Pasquim, em sua edição de número 114, ainda propagou, sem qualquer respaldo em provas, a denúncia de que Simonal seria um dedo duro, ou seja, um informante do DOPS, condenando-o imediatamente à condição de pária no cenário cultural do país. Não sei como foi, espalhou-se aí uma história de que ele havia dedado, de que ele, pelo fato de acharem que ele trabalhava para o DOPS, que ele estava entregando os parceiros de profissão. As pessoas não pensam muito no que estão fazendo. E uma vez que começou, a bola vai correndo, e aí você não segura mais. Logo em seguida, que Pasquim publicou coisas, né, essa denúncia, ele apareceu no Opinião, no Teatro Opinião, nas rodas de samba que tinha às segundas-feiras lá. E foi uma vaia daquelas arrasadoras, uma vaia que me assustou, porque eu tinha visto a apresentação dele no Maracanãzinho. Em 8 de novembro, cerca de 2 meses após a publicação, o astro que até então só conhecia a aclamação eufórica da plateia foi apresentado a uma fúria de igual intensidade no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro. O acontecimento, provocado pela acusação do Pasquim, também foi satirizado por ele em sua edição 125, na qual uma charge representava Simonal aos prantos, se lamentando das vaias e terminava sugerindo que a única maneira dele voltar a receber os aplausos do povo seria... Foi nesse momento que o desengajamento político e artístico de Simonal cobrou seu preço. Vindo de mais baixo e tendo alcançado alturas maiores do que quase todos os seus contemporâneos na música brasileira, foi abandonado no mais repentino e radical ostracismo. Não teve um movimento
a favor, não teve ninguém da classe que saiu e falou, não, pô, não é isso. Porque ele não contou com a rede de simpatia que, por exemplo, se alguém amanhã acusar um Chico Buarque de Holanda, um Caetano, de qualquer coisa, eles têm uma rede de simpatia nos companheiros, na estrutura, tem um esprit de corps, quer dizer, o espírito de corpo está ligado para defender essas pessoas. O Simonal não fazia parte do espírito de corpo. Seus shows foram cancelados, seus discos recolhidos e suas músicas silenciadas nas rádios. Foi banido da Rede Globo e dos outros grandes veículos de mídia. Em suas raras apresentações, era hostilizado. Os músicos se recusavam a tocar com ele por medo de prejudicar suas próprias carreiras. Ídolo das multidões e maior showman do Brasil na década de 60 e um fantasma de 1971 até o fim de sua vida. Simonal desenvolveu depressão e tornou-se alcoólatra. Eu acudi muitas vezes ele, sabe? Porque ele falava, Sandra, eu não existo. Se é que coisa pior no mundo, eu não existo na história da música brasileira. Aí a gente ia para o hospital, ou então eu chamava o médico aqui em casa, aí tentava melhorar o quadro, tudo bem, aí tá, passava. Aí alguma coisa, sempre nesse sentido que pegava mais. Aí, a ponto dele querer proteger tanto os filhos, sabe? Está muito feliz que os filhos dele, graças a Deus, têm talento e estão trabalhando, a ponto dele ver show dos filhos dele em algum local e se esconder atrás da pilastra para que nada pudesse prejudicar os filhos. Isso eu estava junto e eu vi, entendeu? E às vezes eu ficava até no carro esperando porque eu achava assim forte demais, sabe? Em entrevista ao documentário Wilson Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Dei, de 2009, Ziraldo, longe de demonstrar qualquer arrependimento por ter ajudado a destruir a carreira e a vida de Wilson Simonal, compara o episódio com uma simples luta de capoeira. Aquela coisa do lutador de capoeira, quer dizer, eu não queria dar perrada no cara, mas ele se plantou pra mim, né? Sentei a perna na cara. Simonal faleceu no ano 2000 por doença hepática crônica decorrente do abuso de álcool. Ele passou a última década de sua vida aproveitando as poucas oportunidades que recebia na mídia para divulgar sua solitária cruzada em busca de justiça. Agora, Simonal, você tem um documento que prova que nunca foi dedo duro, não é isso? Tem. Que é do DOPS, não é isso? Eu estou mostrando... Sua ficha é limpa no DOPS. Eu estou mostrando tudo isso aqui para você entender o seguinte. Sei. Isso aqui é da Presidência da República? Da Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Essa coisa é demorada, houve uma investigação. Houve então, uma investigação. Assim, e aqui prova... Se a câmera puder mostrar, está aqui, ó. Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ilustríssimo senhor Wilson Simonal. Eu morava na Alameda Franca. Em atenção ao requerido por Vossa Excelência, informo que não foram encontradas na documentação deixada pelo extinto Serviço de Informações anotações que o apontem como servidor ou prestador de serviço daquele órgão. Isso aqui que ele leu define tudo. Enquanto isso, a carreira de Ziraldo disparava com seu maior sucesso de público e de crítica, O Menino Maluquinho. Concebido nos anos 80, o personagem se tornou um fenômeno nas décadas seguintes, atravessando gerações por meio de livros, histórias em quadrinhos, filmes e peças de teatro, e rendendo ao autor prêmios e homenagens que vão desde o Jabuti até a Ordem do Mérito Cultural na classe Gran Cruz, o mais alto grau concedido pelo Estado brasileiro. Em abril de 2008, durante o segundo governo Lula, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça concedeu a Ziraldo o status de anistiado político. Com isso, o homem que teve participação decisiva na perseguição que assolou a vida de Simonal foi indenizado pela perseguição que sofreu na ditadura, com
R$ 1 milhão, somados a uma pensão vitalícia de mais de 4 mil. Comentando o fato, Milor Fernandes, ex-colega de Ziraldo no Pasquim, que se recusou a pedir indenização, questionou, abre aspas, quer dizer que aquilo não era ideologia, era investimento? Fecha aspas. Se você quiser uma frase minha e quem quiser que se sinta ferido com ela, eu desconfio de todo idealista que lucra com seu ideal. A militância esquerdista acompanhou Ziraldo até seus últimos dias. Filiou-se ao PSOL em 2005, mas apoiou as candidaturas do PT desde o segundo turno das eleições de 2006 até as eleições de 2022, 2 anos antes de falecer. Em nome da turma da velha guarda, agora não tem saída. Estamos querendo que você, mais uma vez, salve esse país. Confirma aí. Vamos todo mundo votar no Haddad. Porque é a garantia. Em 2009, o terrorista italiano Cesare Battisti, que encontrou refúgio no Brasil após condenação à prisão perpétua pelos 4 homicídios que cometeu como guerrilheiro do grupo Proletários Armados pelo Comunismo, concedeu entrevista revelando que, entre os contatos brasileiros que tinha antes de fugir para cá, estava Ziraldo. Wilson Simonal morreu aos 62 anos, endividado e esquecido. Seu funeral não contou com a presença de mais de 60 pessoas, entre as quais poucos artistas como Rony Fon e Jair Rodrigues. Já Ziraldo viveu até aos 91 anos, gozando de um patrimônio multimilionário. Seu velório, em abril de 2024, reuniu uma multidão de fãs com a presença massiva de artistas, homenagens e discursos exaltando sua importância para a cultura nacional. O senso de responsabilidade dele não era exatamente porque ele tinha poder, mas por causa que ele tinha desejo, um desejo violento de fazer diferença na vida das pessoas, para o bem, sabe? Então eu acho que esse desejo guiou a vida dele o tempo todo. Para que mais pessoas possam conhecer a verdadeira face de um dos mais prestigiados cartunistas do país, compartilhe esse vídeo e recomende a assinatura da Brasil Paralelo. Faça a sua parte. Ajude a Brasil Paralelo a continuar nessa missão, resgatando o conteúdo e colocando a busca pela verdade em primeiro lugar. Cada pesquisa, cada episódio, documentário, filme ou investigação como esta que você vê gratuitamente só existe graças aos membros assinantes. A Brasil Paralelo é independente e precisa do seu apoio para seguir com essa produção, já que nunca virá um único real de dinheiro público. Assine hoje mesmo e descubra um mar de conteúdo à sua espera. Conteúdo que coloca os bons valores em primeiro lugar. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.